Paz e graça, meus irmãos. Que bom nós podermos encontrar aqui mais essa noite para compartilharmos juntos a palavra do Senhor e assim aprender um pouco mais e saber que o Senhor tem nos abençoado nesse tempo. Eu queria convidar você para que nós possamos orar juntos, para assim refletirmos logo em seguida na palavra do Senhor. Oremos a Deus. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos dá, que é, meu Deus, podermos compartilhar a palavra do Senhor, aprender mais de Ti, Senhor Deus, e que esse, ó Deus, seja o momento que o Espírito Santo do Senhor alcance cada coração, alcance cada vida, meu Pai, que vai estar ouvindo, meu Deus, essa mensagem, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade, pelo momento. Te agradeço pela vida de todos aqueles que têm colaborado, ó Deus, para esse momento, ó Deus, na vida da Igreja Batista Monte Sião. Nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. E amém, Senhor Deus. Amados, nós temos passado um tempo aqui na igreja aprendendo um pouco mais da palavra de Deus nos Salmos de degraus. A Igreja Batista Monte Sião, desde muito tempo, nós já aprendemos a expor a palavra do Senhor. Pegamos livros bíblicos e estudamos durante o tempo que for necessário estudar aquele livro. Perícope por perícope, tá? Nós vamos trabalhando e assim Deus vai crescendo na vida da igreja, a sua palavra em cada coração. E nesse tempo nós estamos estudando o Salmo de degraus. O Salmo de degraus começa no Salmo 120, vai até o Salmo 134. Então são esses 15 salmos que são o Salmo de degraus, que escrito por vários autores bíblicos e tem realmente feito a diferença porque é um livro poético, é um livro diferente dos livros na qual nós já estudamos na nossa igreja. Mas tem sido algo maravilhoso e tem acrescentado muito aos nossos corações. Então hoje nós vamos aprender o Salmo 129, né? Na sequência, semana passada foi o Salmo 128 e hoje nós estaremos assim lendo, estudando mais esse Salmo para o crescimento e enriquecimento de cada coração. Vamos ler então o Salmo? Diz assim, versículo 1 até o versículo 8. Muitas vezes me oprimiram desde minha mocidade. Isso que Israel que o diga. Muitas vezes me oprimiram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre minhas costas. Abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Ele rompeu as cordas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos que odeiam Sião. Sejam como capim dos telhados que secam antes de florescer. E não encham a mão do ceifeiro, nem os braços do que ata os feixes. Não digam os que o passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Que salmo maravilhoso. Esse salmo nós trazemos como tema superando os maus tratos. Esse salmo nós chamamos ele entre os salmos como salmos imprecatórios, porque é um salmo onde que, como existe outros no meio do livro do salmista, salmos que profere maldição. Você vai entender esse salmo onde o autor ele pede a Deus para que amaldiçoe os seus inimigos. Para compreender esse tipo de salmo, é preciso entender a visão correta das Escrituras a respeito de Deus, a respeito da justiça de Deus, do pecado e principalmente do perdão. O salmista está expondo toda a sua aflição e sofrimento nesse salmo, tanto para ele como também do povo de Deus. Ele mostra o que ele está passando em seu coração, mas eu quero entender com você que em todo tempo o salmista está confiando no Senhor. O salmista, ele não está aqui murmurando, ele não está aqui reclamando,
mas ele está mostrando aquilo que ele está enfrentando. Então, nos Salmos, esse Salmo 129, nós podemos dividir ele em 3 partes. E a primeira parte nós podemos ver do versículo 1 ao versículo 3, onde o salmista mostra que nós podemos superar os maus tratos buscando compreender as aflições. Como assim? O salmista menciona aqui 5 detalhes nesses 3 primeiros versículos, onde ele mostra a respeito da sua aflição. Primeiro, ele mostra que essa aflição era coletiva. Olha o versículo 1, onde que digo que Israel que o diga, o que eles estão passando, o que o povo está enfrentando. Ele mostra também que essa aflição ela é severa. Por 2 vezes, versículo 1 e versículo 2, o salmista fala, muitas vezes, por muitas vezes, eles estão passando por essa aflição. Ele mostra também, no versículo 1 e 2, que essa aflição ela é persistente, que ele fala desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade, por 2 vezes também, no versículo 1 e versículo 2, ele faz questão de repetir essa frase. Também essa aflição ela é pessoal. O salmista fala, eles me oprimiram, eles me oprimem. É algo que mostra que realmente a aflição do salmista era algo que o inimigo estava atacando a sua personalidade. Mas também, o salmista mostra também que esse salmo, ele é algo, que essa aflição ela é muito brutal. Olha o que ele fala no versículo 3, os lavradores araram sobre minhas costas. Que interessante essas figuras de linguagem que o salmista mostra, como é cruel os seus inimigos, como são maldosos os seus inimigos, aquilo que eles estão fazendo na vida dele. E em tudo isso que o salmista está passando, é mais importante nós observarmos como ele finaliza o versículo 2, quando ele fala, todavia não prevaleceram contra mim. É por isso que entendo aqui nesse salmo, nós olhamos para esse salmo, que o salmista aqui ele não está reclamando, ele não está aqui murmurando, mas o salmista aqui, ele está tentando mostrar e compreender quão grande aflição que o povo de Deus está passando, que ele está enfrentando, os maus tratos que eles enfrentam, como eu e você também. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por aflições, por maus tratos, por sermos cristãos, por sermos servos de Deus. Nós enfrentamos circunstâncias que nós achávamos que talvez nós nunca passaríamos, seja dentro da nossa casa, seja em nosso serviço, só pelo fato de servirmos a Deus. Muitos querem, como diz o versículo 3, arar sobre as nossas costas, de alguma forma persistir as aflições sobre cada um de nós, e não por um momento pequeno, muitas das vezes por momentos longos, por momentos grandes, e nós achamos que isso não vai passar. Mas quando olhamos para o próximo ponto, que é o versículo 4, onde nós aprendemos a superar os maus tratos com nossa expectativa no Senhor. Olha o versículo 4, que ele diz assim, mas o Senhor é justo, ele rompeu as cordas dos inimigos. O salmista, ele afirma que o Senhor é justo. Mas por que o salmista fala que o Senhor é justo? Ele está dizendo que o Senhor é maravilhoso. Ele é justo porque aquilo que ele faz é algo perfeito na sua justiça, na sua maneira de tratar. Ele entende que ninguém prevalece sobre a justiça do Senhor. O Senhor é perfeito naquilo que ele julga, naquilo que ele trata com os inimigos do seu povo. Olha o que ele diz, cortou as cordas do inimigo, do ímpio. Como é mencionado aqui o arado, anteriormente no versículo 3, ele corta as cordas que na qual, meus irmãos, os bois ali, ele trazendo essa figura, que na qual ia contra o povo, e ele então mostra isso para entender que o Senhor liberta, o Senhor tira o opressor da vida dos teus servos. É assim que Deus usa com a sua justiça para aqueles que na qual tenta prevalecer contra o seu povo. É assim que Deus cuida com justiça na vida daqueles que na qual tenta
ir destruindo a vida daqueles que realmente procuram ter uma vida justa diante do Senhor. Essa é a visão que precisamos ter de um Deus que realmente pune os inimigos dos teus servos. É um Deus que mostra para nós que Ele não esqueceu de nós. Ele sabe das aflições que temos enfrentado. Esse versículo 4 nos conduz para a última parte desse salmo, que está no versículo 5 até o versículo 8, onde ele mostra que nós aprendemos a superar os maus tratos confiando no Senhor. Aqui, nesses versículos, aqui está a imprecação desses salmos. Aqui é mais profundo você entender a questão do pedido do salmista para envergonhar os inimigos de Sião, envergonhar os inimigos dele, aqueles que tem atormentado Israel. O salmista vai pedir para que o Senhor, de alguma forma, venha contra a vida deles. Versículo 6 nos mostra que ele quer que os seus inimigos sejam como a erva que seca. Aquela erva do telhado que sobe, que ramifica ali nos telhados, mas que antes de florescer, elas secam. Assim é a aplicação que o salmista quer por meio desse exemplo que ele cita, que o Senhor haja contra os seus inimigos. No versículo 7, o salmista ele mostra também que não só secam, mas que se tornam longe a colheita dos ceifeiros. Ele diz que eles devem apodrecer. Por que eles devem apodrecer? Para que não sejam colhidos, para que não sejam abraçados por aqueles que na qual buscam seus feixes. Nós devemos entender que no versículo 8, ele busca entender que os inimigos não vão prevalecer, não vão permanecer por muito tempo. Olha o que o versículo 8 diz: não diga os que passam, a bênção do Senhor sobre vós abençoamos em nome do Senhor. O salmista está claro que vai ser realmente, o inimigo vai ser realmente algo que com o tempo vai passar. Ele entende que eles não prevalecerão. O salmista faz aqui um pensamento interessante, onde que ele diz: eles jamais poderão dizer que abençoados são pelo Senhor. Eles não podem dizer isso. Eles não podem ser abençoados porque eles não podem buscar o Senhor nas suas vidas. Eu queria pensar nessa conclusão com vocês, entendendo que realmente esse salmo cumpriu na vida de Cristo e cumpre também na vida da igreja. Do mesmo modo que o salmista experimentou as aflições, Cristo também teve terríveis aflições. Olha, quando nós olhamos para Isaías 50, versículo 6, o profeta ele fala assim: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. É muito interessante nós olhar para esses salmos, porque há momentos na qual nós pensamos que só nós que estamos sendo oprimidos, só nós que estamos sofrendo, passando por aflições. Mas o próprio Cristo, ele passou por aflições por nossa causa. Mas o salmista também nos mostra como que nós devemos reagir diante dos inimigos, como Cristo reagiu, confiados no Senhor. No próprio Isaías 50, versículo 9, ele diz assim: e o soberano Senhor, que me ajuda, quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças o consomem. É assim que a confiança daqueles que esperam no Senhor. Não, um Deus soberano e Senhor sobre todas as coisas. Ninguém pode ir contra Ele, porque com o tempo os inimigos vão se desgastando. Eu queria pensar com vocês nas aplicações desses salmos. Os salmos mostram como que nós reagimos diante de circunstâncias. Essa é a minha pergunta que eu faço para você. Como que você reage diante de circunstâncias que você está passando, que você está sofrendo? Aflições que você enfrenta.
Em Romanos capítulo 12, versículo 17 fala: não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Em vez de nós procurarmos maltratar o nosso próximo, nós temos que entender que o mal não compensa ser pagado com o mal, mas entender e fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, nos mostra como que nós devemos tratar o nosso próximo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Nós devemos aprender a ser bondosos, compassivos, mesmo diante de situações que nós estamos sendo maltratados e passando por aflições. Em vez de agirmos com nossas forças, com os nossos pensamentos, com a humanidade nossa, nós devemos agir com confiança na justiça do Senhor e na dependência do Senhor. Em Romanos 12, versículo 19, fala: amados, nunca procure vingar a si, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que adianta, né? Nós pensarmos, olhar para esse salmo e não vivermos ele. Nós não podemos agir com vingança, mas confiar no Senhor, fazer como o salmista fez, orar ao Senhor, que Ele vai tratar das circunstâncias, Ele vai cuidar das situações. O salmista expôs no início toda a sua situação. Ele orou ao Senhor e ele confiou no Senhor. Esse deve ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa atitude. Esse deve ser o nosso pensamento, de confiar e depender do Senhor. Meus queridos, esse salmo é atual. Ele é para esse momento. É para que nós possamos olhar para nós e dizer, mesmo diante das aflições, do sofrimento, dos maus tratos, nós devemos confiar que o Senhor cuide de nós, até quando os inimigos tentam contra as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar nessa noite, possa te dar realmente ânimo para enfrentar as lutas e os maus tratos que você tem passado. Eu queria orar pela sua vida, pela sua família, por tudo que você tem passado, para que o Senhor possa fortalecer e abençoar você cada vez mais. Oremos nesse momento. Deus querido, Pai amado, Tu conheces, ó Deus, as nossas aflições. Tu sabes, ó Pai, dos nossos problemas. Tu sabes, ó Deus, das nossas limitações. Quantas das vezes, ó Pai, o sofrimento, a aflição tem tentado, ó Deus, prevalecer contra as nossas vidas. Mas, ó Pai, nós não queremos, ó Deus, jamais desanimar ou murmurar. Mas queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que anime os nossos corações a depender do Senhor para enfrentar os momentos, a suportar, ó Deus, as lutas que temos passado. Seja dentro da nossa casa, seja na nossa vida, ó Deus, espiritual, seja, ó Deus, no emprego, ó Senhor, Tu sabes, ó Pai, como nos ajudar, ó Pai, a enfrentar tudo isso. Como o salmista falou, meu Deus, ó Pai, a nossa confiança está num Deus que é justo, um Deus que não deixa os inimigos prevalecer o tempo todo, mas um Deus que faça justiça por nós. Assim como Cristo passou por aflição, nos ensina a passar por elas, dependente do Senhor, ó Pai, confiado no Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha confortar vidas nessa hora. Venha, ó Deus, ficarmos mais dependentes de Ti agora, ó Pai, porque é no Senhor que encontramos forças para caminhar. Essa é a nossa oração que nós pedimos e agradecemos, ó Deus, porque o Senhor já tem agido no meio nosso. É em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Meus queridos, nós estamos chegando aqui ao final de mais uma palavra, de mais uma mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu quero deixar para você
É claro que as mensagens, elas são para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir o seu coração a permanecer firme no Senhor, a depender cada dia mais do Senhor. Que a graça do Senhor te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Sorriso pareceu do Coringa. Ei. Sorriso. Arroz. Eu tô filmando, moço. Eu tô filmando, moço.